que tange a sua produção. Como o tamanho de um oligopólio afeta o resultado de mercado? Podemos usar os ensinamentos dessa análise do duopólio para ver como o tamanho de um oligopólio tende a afetar os resultados de um mercado. E aqui, essa seção vai mostrar que no oligopólio, é claro que existem empresas líderes e empresas que, ainda que sejam poucas empresas que fornecem o mesmo produto, você tem empresas que dominam mais o mercado do que outras. E, consequentemente, isso gera diferenças de análise de comportamento das firmas completamente diferentes. No caso de Jack e Jill, que analisamos na sessão anterior, nós vimos lá que, na verdade, estamos falando que eles dividem o mercado, mas na realidade concreta, nem sempre isso acontece. Então, veja, suponhamos, por exemplo, que John e Joe subitamente descubram fonte de águas em suas propriedades e se unam a Jack e Jill no oligopólio de água. A escala de demanda da tabela 1 permanece a mesma, mas agora há mais produtores disponíveis para atender a essa demanda. Então, você tinha um duopólio com 2, agora você tem um oligopólio com 4. Como um aumento de número de vendedores de 2 para 4 afetaria o preço e a quantidade de água da cidade? Se os vendedores de água puderem formar um cartel, tentarão novamente maximizar o lucro total, produzindo uma quantidade de monopólio e cobrando o preço de... Então, veja, tentarão novamente maximizar o lucro total, produzindo a quantidade de monopólio e cobrando o preço de monopólio. Então, eu aumento a quantidade de vendedores de água, com a tendência a enxergar algum grau de cartel, porque é a forma de maximizar o lucro e, consequentemente, isso vai fazer com que exista uma busca pela quantidade de monopólio ao preço de monopólio. Assim como ocorria quando havia apenas 2 vendedores, os membros do cartel precisariam chegar a um acordo sobre os níveis de produção de cada um e encontrar uma maneira de fazer o acordo ser cumprido. Com o crescimento do cartel, contudo, esse resultado passa a ser menos provável. Então, mais uma vez, quanto maior a quantidade de produtores, mais difícil fica sentar à mesa, fazer um acordo e confiar que todas as empresas vão cumprir o acordo de produção e o acordo de preço. Portanto, fica mais difícil chegar a um acordo e fazer o que seja cumprido quando o tamanho do grupo ele aumenta. Um grupo maior, mais difícil é realizar esse acordo. Se os oligopolistas não formam um cartel, talvez porque sejam impedidos por leis antitrust, cada um precisa decidir por si só quanta água produzir. Para ver como o aumento do número de vendedores afeta o resultado, considere a decisão com que cada um se defronta. A qualquer momento, cada proprietário de poço tem a opção de aumentar a produção em 1 galão. Ao tomar essa decisão, o proprietário do poço pondera 2 efeitos. Então, decido aumentar a minha produção. Existem 2 efeitos de mercado. O efeito quantidade. Então, como o preço é superior ao custo marginal, vender mais 1 galão de água ao preço em vigor, claro, aumenta o lucro. E o efeito preço. Aumentar a produção, aumentará a quantidade total vendida do mercado, o que diminuirá o preço da água e o lucro de todos os demais galões vendidos. Aí, claramente, o efeito preço, levando em consideração a lei da demanda. Então, quanto maior a oferta de produtos e uma demanda permanece igual, você, para vender esta quantidade maior, você tem um movimento de redução de preços. Se o efeito quantidade
for maior, se o efeito quantidade ele for maior que o efeito preço, o proprietário do posto aumenta a produção. Então, se o lucro aumenta mais, dado que o preço é maior que o custo marginal quando eu produzo mais, e esse efeito ele é maior que o efeito de preço, então eu aumento 10% na quantidade, mas o preço diminui 1%, o proprietário do posto aumentará a produção. Agora, se o efeito do preço for maior que o efeito quantidade, o proprietário do poço não aumentará a produção. Na verdade, neste caso, é lucrativo, inclusive, reduzir a produção. Então, cada oligopolista continua a aumentar a produção até que esses dois efeitos marginais estejam exatamente equilibrados, tomando a produção das demais empresas como dado. Então, veja, qual é a decisão de cada oligopolista? Com que esses efeito quantidade e efeito preço de uma quantidade a mais estejam equilibrados para fazer com que a decisão de produção seja determinada. Considere agora como o número de empresas no setor afeta a análise marginal de cada oligopolista. Então veja, quanto maior for o número de vendedores, cada um se preocupará menos com seu próprio impacto sobre o preço de mercado. Ou seja, conforme o tamanho do oligopólio aumenta, a magnitude do efeito preço diminui. Então, conforme o tamanho do oligopólio aumenta, a magnitude do efeito preço diminui. Quando o oligopólio se torna muito grande, o efeito preço desaparece completamente, isto é, a decisão de produção de uma única empresa não terá mais nenhum efeito sobre o preço de mercado. Então, veja, conforme o tamanho do oligopólio ele aumenta, a magnitude do efeito preço ele diminui. Quando o oligopólio se torna muito grande, o efeito preço ele desaparece completamente, ou seja, a decisão de uma única empresa não terá mais nenhum efeito sobre o preço de mercado. Nesse caso extremo, cada empresa seguirá o preço do mercado quando decidir a quantidade a ser produzida. Então, você vai ter uma empresa grande, digamos, uma empresa líder neste oligopólio, e você terá as empresas seguidores que vão acompanhar este preço de mercado. Ela aumentará, portanto, a produção, desde que o preço continue sendo superior ao custo marginal. E é isso que acontece em muitos mercados de oligopólio, ou seja, você tem empresas que são empresas líderes, que dominam boa parte deste mercado, mas mesmo assim você tem outros competidores, mas esses outros competidores vão acompanhando as tendências estabelecidas pela empresa maior. Agora podemos ver que um grande oligopólio é essencialmente um grupo de empresas competitivas. Uma empresa competitiva considera apenas o efeito quantidade quando decide quanto produzir. Como as empresas competitivas são tomadoras de preço, o efeito preço, no caso do mercado competitivo, ele é ausente. Assim, veja, à medida que o número de vendedores em um oligopólio aumenta, o mercado oligopolista fica cada vez mais parecido com o mercado competitivo. O preço vai ter uma tendência de se aproximar ao custo marginal, mas o preço continua maior que o custo marginal, e a quantidade produzida se aproxima do nível socialmente eficiente. Então, à medida que eu tenho um oligopólio que vai tendo cada vez mais um número maior de competidores, este mercado vai se aproximando, vai começando a ter características mais próximas de um mercado competitivo. O preço se aproxima do custo marginal, mas não é igual ao custo marginal, por isso que é um oligopólio, e a quantidade produzida também vai começando a se aproximar perto do nível socialmente eficiente, que é encontrado lá também no mercado competitivo. Essa análise do oligopólio oferece uma nova perspectiva em relação aos efeitos do comércio internacional. Então veja, imagine que a Toyota e a Honda sejam as únicas fábricas de automóveis do Japão, que a Volkswagen e a BMW sejam as únicas da Alemanha
e que a Ford e a General Motors sejam as únicas dos Estados Unidos. Se esses países proibissem o comércio internacional de automóveis, cada um teria um oligopólio de automóveis com apenas 2 membros, e o resultado do mercado provavelmente ficaria substancialmente afastado do ideal competitivo. Então, se eu não tenho comércio internacional, cada país desse teria um duopólio no Japão, um duopólio na Alemanha e um duopólio nos Estados Unidos. Agora veja, com o comércio internacional, o mercado de carros se torna mundial e o oligopólio do exemplo passa a ter 6 membros. Então, no mercado internacional, você vai ter os fabricantes japoneses competindo com os fabricantes alemães e competindo com os fabricantes americanos. A permissão do livre comércio, portanto, aumenta o número de produtores entre os quais cada consumidor pode escolher, e essa competição maior mantém os preços mais próximos dos chamados custos marginais. Assim, a teoria do oligopólio nos dá outro motivo, além da teoria da vantagem comparativa abordada no capítulo 3, pelo qual todos os países podem se beneficiar do livre comércio, aí, claro, se beneficiar, sobretudo, os consumidores. Se você não se recorda lá da teoria da vantagem comparativa, veja mais uma vez lá o capítulo 3 e observe como Menkil aborda esta teoria relativa ao comércio internacional. Pois bem, então, claramente aí nós temos aí esse desafio, voltando aqui só para a gente ver, nós temos esse desafio, ou seja, o tamanho de um oligopólio. Então você tem não só o tamanho das empresas, mas o tamanho deste oligopólio, a quantidade de firmas que operam dentro deste setor afeta consideravelmente o resultado de mercado. Mais uma vez, se a gente fosse fazer uma síntese dessa seção, quanto mais empresas competem, mais este oligopólio se aproxima do mercado competitivo, aproxima a quantidade socialmente eficiente e aproxima o preço do chamado custo marginal. E quanto menor a quantidade de empresas neste oligopólio, mais ele pode se aproximar da